Olá, alunos! Espero que estejam bem. Eu sou o professor Mauro Cezepanski Júnior e faço parte do núcleo de Ponta Grossa, no município de Tibagi. E nós vamos trabalhar com a disciplina de Filosofia. E o tema da nossa aula de hoje não é outro senão o que é filosofia. Nós vamos aprender o que é filosofia, onde e quando surgiu a filosofia e também a origem da palavra filosofia e a sua diferença da filosofia com o mito. Mas antes de nós começarmos esta aula, eu vou cantar um trecho de uma música para vocês. Essa música se chama Tô, do artista Tom Zé. Então vamos lá escutar? Tô bem de baixo, que é pra poder subir. Tô bem de cima, pra poder cair. Tô dividindo pra poder sobrar. Desperdiçando pra poder faltar. Devagarinho pra poder caber. Bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar. Eu tô aqui com medo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Muito bem, alunos. Espero que vocês tenham gostado dessa música, é uma letra muito interessante e é uma letra filosófica também. No refrão, quando ele diz assim, estou explicando para te confundir, não é estranho que alguém queira explicar e para confundir? E ele diz, estou te confundindo para te esclarecer, como assim? Né? A gente começa a pensar nessas coisas. E nós vamos começar essa aula com essa música, começamos com essa música muito interessante do artista Tom Zé, mas nós vamos começar nos questionando, porque filosofia trata justamente disso, questionar. Vamos começar nos perguntando as seguintes perguntas. Por que afinal o preço da gasolina está tão alto? Por que produtos e alimentos no mercado estão com preços elevados? Será que você já não se questionou sobre o preço alto dessas coisas, desses produtos, o preço do gás, enfim, vários outros serviços. Então, o que isso significa? Que isso é uma atitude filosófica quando a gente faz esse tipo de pergunta. E provavelmente, se você não fez, talvez alguns de vocês já fizeram esse tipo de questionamento. É um questionamento filosófico. Mas a filosofia não é só isso. E esses questionamentos, eles nos levam a tentar tratar das causas de por que será que os preços estão tão elevados, não é mesmo? E assim nós vamos questionando e buscando, afinal, os motivos e os porquês dos preços elevados dos produtos, principalmente no nosso mundo atual. Vamos entender agora o que é filosofia. A filosofia é uma área que se dedica a pensar sobre os problemas da natureza humana, como o bem e o mal, o que é justo e injusto, será que é possível ser uma pessoa virtuosa ou não, o que é belo, ou o que é o amor, e será que amor e paixão são coisas diferentes? A filosofia faz esse tipo de questionamento e trabalha com esses problemas também, mas pergunta sobre todas as coisas ao nosso redor e do nosso dia a dia. Pois bem, a palavra filosofia é de origem grega. Philo significa amigo e sofia significa sabedoria. Então nós temos que o filósofo é o amigo da sabedoria, é o amigo do conhecimento. Ou melhor, também aquele que ama o conhecimento, aquele que busca a verdade. E a filosofia, ela vai nascer no contexto da Grécia Antiga por volta do século 5, 6 a.C., num contexto onde a Grécia ali passava por uma mudança. Estava saindo de um espaço mais rural, mais agrário, para dizer assim, para ficar mais entendível para vocês. Estava passando por um processo de transformação social,
onde o espaço urbano ganhava mais amplitude, estava crescendo e novas demandas surgiam para o ser humano. Então, mudanças também na moeda, mudanças na escrita, mudanças no idioma, navegações, tudo isso gerava uma complexidade maior ao ser humano daquele período, onde esse ser humano passava a se questionar mais e problemas novos que não existiam antes passam a preocupar este ser humano desse período da Grécia Antiga. E dentro desse contexto existia uma coisinha muito importante que vocês precisam saber, que era o mito. O mito era o que tentava explicar a realidade através das histórias e narrativas de heróis, de deuses e monstros, onde tentava explicar os acontecimentos. Por exemplo, a miséria, a fome, a angústia do ser humano era por meio dos mitos que se tentava explicar esses acontecimentos, esses sentimentos, as tragédias, enfim, tudo o que permeava o humano. Mas o mito não foi suficiente para que o ser humano pudesse responder todos os seus anseios. Então, vai surgir aí na Grécia Antiga, neste contexto que o professor acaba de falar para vocês, uma nova forma de pensar a realidade, uma nova forma de imprimir um questionamento e um raciocínio, que é por excelência, principalmente na Grécia Antiga, a filosofia. Então a filosofia, ela vai junto com o mito, mas não mais como o mito fazia, tentando por histórias, mas agora ela própria, por meio do pensamento, da razão. Olha só que interessante. Então os primeiros filósofos é o que vão começar questionando a natureza das coisas, questionando o universo. E aqui, essa nova forma de pensar é uma forma que vai trazer então argumentos. Eu vou tentar explicar lá o que é o amor, mas com argumentos, com conceitos. E assim, cada filósofo vai tendo sua ideia, seu conceito, usando de diversos argumentos, partindo de ideias diferentes, mas sempre usando de argumentos, usando da razão. Certo? Espero que vocês tenham entendido até agora a explicação. E nesse momento, eu vou entregar para vocês, para que a gente entenda o que é o pensamento filosófico, eu vou entregar para vocês um barbante. Agora que vocês já têm o barbante em mãos, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse barbante, é uma proposta que o professor trouxe hoje, dinâmica para vocês. Cada um de vocês vai pegar um barbante e pensar quantos nós vocês são capazes de fazer, usando apenas uma mão, em 3 minutos. Não vale usar a boca, não vale usar a ajuda de outro colega e não vale usar objetos. Somente com uma mão em 3 minutos. Vamos ver quantos nós vocês são capazes de fazer. Atenção, valendo! Muito bem, essa dinâmica foi bastante interessante, não é mesmo? Muitos tiveram dificuldades, outros tiveram uma facilidade, mas todos tiveram que tentar dar um nó no barbante. É justamente essa a ideia. O pensamento filosófico, para que vocês entendessem por meio dessa dinâmica, ele nos começa com um questionamento e você vai entrando em outros questionamentos e vai virando um todo mais complexo. Vai gerando mais dificuldade e isso vai como que esclarecendo também as coisas. Isso que é o legal da filosofia, não é mesmo? Então essa dinâmica foi para vocês entenderem como que é o próprio pensamento no seu exercício filosófico. E para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, né, nós trabalhamos então o que é filosofia, a origem da palavra filosofia, o contexto do nascimento da filosofia e também nós entendemos, isso é importante que nós saibamos, diferença entre mito e filosofia. Espero que vocês tenham gostado da aula e espero que vocês tenham compreendido as ideias dessa aula inicial. E é isso aí, galerinha. Até joia! Até a nossa próxima aula.